ciclo da preocupação? Nunca ouviu falar disso? Legal. Bom, gosto assim, né? Trazer coisas novas para vocês. Tem um livro que eu acho que eu já recomendei para vocês da Escola de Liderança, que se chama Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, do Stephen Covey. E lá ele traz essa metodologia, por assim dizer, que é o círculo da preocupação. Porque grande parte das coisas da nossa vida não acontece. Porque nós estamos muito preocupados com muitas coisas. De vez em quando chamam de diagnóstico também como síndrome do pensamento acelerado. Então minha cabeça tem milhares de coisas dentro dela, tem um monte de pensamento, tem um monte de coisas acontecendo. Eu saio da minha casa e vou até o meu trabalho e eu recebo 5, 10 mil mensagens com cada um 5 problemas novos para resolver, além dos que eu já tinha quando eu acordei, e tudo entra nessa zona de preocupação, porque isso fica pairando na minha cabeça. Sim ou não? Sim. Então o que acontece? Ele criou uma metodologia, um modelo para que a gente consiga, de certa forma, tangibilizar isso. Como eu falei para vocês, materializar os pensamentos ajuda a organizar. Quando eu fiz vocês escreverem 2024, naquela sequência, vocês materializaram uma retrospectiva, refletiram sobre isso. Quando eu pedi para vocês pensarem em 2025, vocês materializaram um desejo. Isso pode ser colado na sua geladeira, para você olhar todo dia, por exemplo, e não perder o foco. Nesse ciclo da preocupação, a gente vai trabalhar com os elementos que estão na minha zona de influência, ou seja, aquilo com que eu realmente devo me preocupar, e que eu posso fazer alguma coisa, e aquilo que está numa zona fora do meu controle. E a isso, eu não posso fazer nada. Em relação a isso, eu não tenho ação, eu não tenho atitude. E eu posso usar isso tanto para a vida pessoal quanto profissional. Eu posso usar isso aqui numa reunião de trabalho. Já aconteceu com vocês de você estacionar o seu carro no Amazonardo e do período em que você sai do estacionamento até o momento em que você senta na sua mesa, já surgiram 10 problemas novos? Pessoas te encontraram no corredor, você pegou um grupo do WhatsApp, você nem sentou na sua mesa, você abriu o grupo do WhatsApp, você já viu uma coisa, você foi no banheiro e encontrou alguém que estava lavando a mão, o cara está te contando um problema. Já aconteceu? Dia sim, dia também? Qual que é o problema disso? Vamos lá. Tudo que eles trazem para você entra nessa sua zona de preocupação. Tudo que chega para vocês cai nesse espaço. E ele vai ficando cada vez maior. E se você não sabe como repelir ou como organizar isso, isso vai apagando a sua energia, o seu foco no que você realmente pode resolver, que é a sua zona de influência. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu fazia faculdade, eu morava no alojamento. E aí, eu morando no alojamento, eu era novo, etc, não tinha tanta maturidade ainda para N fatores. E chegou um momento que eu estava na faculdade que eu tinha que me esconder para sair do meu quarto. Por que isso? Porque quando eu saía do meu quarto nos horários de pico, que é o horário que todo mundo entra aula e tal, eu encontrava diversas pessoas que são estudantes, morando fora de casa, a primeira vez que está morando sozinho, etc. Então a pessoa tem N situação na cabeça dela, além dos problemas da faculdade, naturais. E daí eu saí do meu alojamento, do meu quarto, até o prédio onde eu estudava, vamos botar aí uns 15 minutos. Tanta gente, tanta coisa chegava para mim, que quando eu chegava na minha aula para estudar, eu já estava perdido. Eu já estava tão preocupado com tantas pessoas, coisas, elementos, problemas que, com todo o carinho e respeito do mundo, não são meus, mas que me abalavam, que isso atrapalhava a minha performance. E aí aconteceu isso, eu comecei a escolher horários, eu comecei a chegar atrasado na aula, porque eu esperava dar 8 horas, dava mais 5 minutos e aí eu saía do prédio, porque eu não queria encontrar ninguém. Entre outras coisas. Se eu conhecesse isso daqui, minha vida
teria sido muito mais fácil. Por quê? Porque quando eu começo a materializar esses problemas, quando eu começo a, no início você vai escrever, como vamos fazer aqui hoje, mas depois você começa a fazer isso mentalmente. Quando eu começo a colocar, olha, isso chegou para mim, isso é um problema. Isso está no meu círculo de controle, ou seja, eu tenho uma ação imediata, eu posso mudar isso nesse momento? Posso. Isso me incomoda? Sim. Então, eu vou planejar uma ação para isso. Isso está na minha zona de influência, ou seja, eu não tenho controle, mas eu consigo influenciar de alguma forma aquela situação para que ela se altere ou se ajuste para entregar o resultado necessário. Então, eu vou trabalhar para fazer uma influência em relação a isso. Isso não está na minha zona de controle, isso não está na minha zona de influência, isso está aqui fora. Eu não posso fazer nada diretamente, eu não consigo mudar essa situação. E aí? Então, de novo, com todo o carinho do mundo, eu vou entregar isso para o universo. Isso não é meu. Isso não é meu. Não tem nada que eu possa fazer. Então, isso não pode estar na minha cabeça ocupando o meu tempo. Fácil de falar, difícil de fazer. Mas, acredite,